Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Ali e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crimes Verdadeiros. Nascido em maio de 1942 em Chicago, Theodore John Kaczynski foi uma criança diferente das outras, até ter vários problemas de pele, principalmente urticárias que faziam vários hematomas, vários machucados em sua pele. O Theodore era uma criança alegre e divertida, só que ele teve que ser internado certa vez por conta desses problemas e ele ficou em isolamento durante alguns dias no hospital sem ver as pessoas, enfim. Então, após isso, ele se tornou uma criança bem diferente, uma criança, inclusive, incapaz de demonstrar sentimentos durante semanas ou até mesmo meses. Porém, ele era tido pelas pessoas que conviviam com ele, principalmente pelos professores que passaram pela sua vida durante os anos de escola. Ele era uma pessoa saudável, calma, bem educada, sem muitos problemas. Tudo mudou quando o Theodore foi classificado com um QI de 167 pontos. Isso fez com que ele pulasse uma série, então ele pulou a 6ª série. E nesse ano ele se sentia muito diferente, ele se sentia deslocado na escola. Inclusive, ele sofria bullying por parte de outras crianças. No ensino médio, o Theodore ele era muito tímido, muito calado também. E ele era considerado esquisito pela maioria das pessoas na escola. Por um outro lado, ele era muito querido e muito popular nos grupos de matemática da escola. Junto com essas pessoas que gostavam de matemática, assim como ele não só conversava sobre a matéria, mas conversava também sobre assuntos variados, coisa que ele não fazia com as outras pessoas normalmente. O desempenho escolar do Theodore era realmente muito bom, tanto que ele se formou no ensino médio aos 15 anos de idade, e os seus pais, os professores também incentivaram muito ele a tentar entrar em Harvard. Então ele tentou uma bolsa de estudos em Harvard e ele conseguiu e ingressou na faculdade aos 16 anos. Na faculdade ele era conhecido por seu estilo muito tímido, calado. Os seus colegas de faculdade diziam que ele realmente falava muito pouco, quase nada, quase nunca, mas que ele se demonstrava amigável quando raramente ele entrava em debates na sala de aula, e as pessoas diziam que ele era realmente um gênio da matemática. Então, em Harvard, na faculdade, houve um período onde muitas pessoas acham que foi traumatizante para ele e que isso influenciou diretamente no caráter dele mais pra frente. O que acontece foi que houve um experimento psicológico conduzido por Henry Murray, que consistia em um acompanhamento fisiológico de alguns voluntários enquanto eles eram menosprezados e atacados por um advogado. Esse advogado recebia informações das pessoas, as quais eram voluntárias para esse experimento, e ele atacava as pessoas. Então ele fazia isso com o Theodore, que era um dos voluntários para esse experimento, e esse advogado atacava ele com várias coisas que eram ditas sobre a vida dele. E todos os encontros com esse advogado desse experimento foram filmados, e as expressões de raiva e angústia das pessoas que participavam desse experimento foram todas gravadas. O processo todo desse experimento durou cerca de 3 anos e o Theodore teve mais de 200 sessões desse experimento com o advogado. Então ele passou por mais de 200 sessões onde ele foi atacado psicologicamente várias vezes. Então por isso que as pessoas acham que isso influenciou de alguma forma no caráter dele futuramente. Depois que se formou em Harvard, o Theodore entrou para uma vaga da Universidade de Michigan, onde ele era remunerado para concluir o seu mestrado e também o seu doutorado em matemática. Depois de algum tempo, o Theodore começou a lecionar na faculdade da Califórnia e ele tinha somente 25 anos. Ele acabou se tornando o professor mais jovem daquele lugar, daquela universidade, a lecionar. Porém, ele não se dava muito bem com os alunos, já que ele não respondia às perguntas, ele não interagia muito bem com os alunos, porque ele tinha aquele jeito muito tímido dele, muito reservado. Então, os alunos não gostavam do jeito dele e ele acabou renunciando o cargo e ele voltou então para Chicago. A partir daí, a sua vida começou a mudar realmente drasticamente. Em 1971, ele mudou para uma cabana remota, era longe de tudo,
Nessa cabana ele não tinha eletricidade e nem água corrente. Ele também trabalhava em empregos muito incomuns e também recebia ajuda financeira da sua família. Essa mudança toda aconteceu porque, segundo matérias, o Theodore ele queria viver um estilo de vida autossustentável, podendo viver sozinho, aprendendo técnicas de sobrevivência, identificando plantas comestíveis e desenvolvendo métodos de agricultura. Porém, ele identificou muitos problemas em seguir o seu plano de viver dessa forma, uma vez que o desenvolvimento imobiliário destruía a floresta ao seu redor. Essa revolta fez com que ele tomasse atitudes radicais e que fizeram ele ficar conhecido para o resto da sua vida. Entre 1978 e 1995, o Theodore foi responsável por enviar bombas caseiras que vitimaram fatalmente 3 pessoas e feriram ainda outras 23. Foram 16 explosivos atribuídos ao terrorista. A genialidade do homem era tamanha que ele deixava propositalmente pistas para tentar confundir os detetives. Então ele deixava perto ali das bombas iniciais FC, que seria de Freedom Club, que seria, traduzindo para o português, Clube da Liberdade. E todo esse caso, todas as explosões, tudo isso foi tomando uma proporção muito grande, então a mídia começou a cobrir esse caso e isso acabou tomando toda a atenção da mídia na época. Em 1995, o Theodore enviou várias cartas a veículos de imprensa em que continham uma exigência da publicação de um ensaio seu chamado Sociedade Industrial e o seu Futuro. Caso fosse atendido, ele dizia nas cartas, o terrorismo cessaria e ele pararia de enviar as bombas. Depois de certa relutância, o ensaio foi então publicado no The New York Times e no The Washington Post em 19 de setembro de 1995. As autoridades ainda não sabiam quem era o terrorista responsável por enviar aquelas bombas, mas eles acabaram colocando um apelido nele para se referirem a ele, principalmente na mídia, porque realmente estava sendo muito falado sobre esse caso. Eles deram o nome de Unabomb, que seria a sigla para University Airline Bomber, que significa bombardeio de universidades e aéreas, que faz referência aos locais que o Theodore atacava frequentemente com as bombas. O FBI se envolveu no caso em 1978, depois que uma das bombas feitas pelo Theodore foi plantada num avião da American Airlines e o dispositivo falhou, acabou falhando a bomba, só que causou muita fumaça dentro do avião, então eles tiveram que fazer um pouso de emergência. Bombas foram enviadas ainda para vários professores, para várias universidades renomadas, além de executivos de multinacionais. Todos os alvos do Theodore estavam envolvidos com a tecnologia de alguma maneira. Essa foi a forma que o Theodore encontrou, segundo ele, de protestar contra o avanço tecnológico. Finalmente, em 1996, o FBI conseguiu chegar até o Theodore. Eles chegaram até a cabana dele, onde o encontraram completamente sujo, desleixado. E eles conseguiram chegar até o Theodore através de um parente dele, que acabou reconhecendo a caligrafia dele nos ensaios que foram publicados, nos jornais e tudo mais. Então esse parente reconheceu a caligrafia e também conheceu todo o plano, tudo aquilo que ele falava. Então o FBI chegou até o esconderijo dele e eles encontraram diversas bombas caseiras, além de experimentos com explosivos e ainda um manuscrito do seu notório manifesto. Segundo matérias, a busca pelo Theodore foi uma das buscas mais caras para o FBI da história. O Theodore foi preso, ele foi levado a julgamento e durante o seu julgamento o advogado dele tentou fazer uma alegação de insanidade mental, tentando evitar a pena de morte. Porém, o próprio réu, o próprio Theodore, foi contra essa tática, então ele contratou um outro advogado que pudesse basear a sua defesa nas teses antitecnológicas do terrorista. Muitos psiquiatras forenses apontam uma mentalidade esquizofrênica em Theodore. Em 1998, o Theodore foi condenado então à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, e ele só não foi penalizado com pena de morte, segundo as matérias, porque ele assumiu a culpa pelo detonamento das bombas. E esse foi o caso de hoje, pessoal. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam. Se vocês não conheciam, comentem o que vocês acharam. Me deem sugestões de casos novos também, tá bom? Que eu vou anotar todos.
Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. Curte o vídeo porque me ajuda bastante na divulgação do canal. Me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Me acompanhe no meu canal pessoal também, tá bom? Eu vou deixar passando aqui na tela também. É Letícia Ali. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!